Para que seu evento seja bem sucedido, você precisa, antes de qualquer coisa, definir qual é o tipo que mais se adequa às suas necessidades. Mas para isso, você precisa saber quais são os mais comuns no meio empresarial. Para explicar as diferenças entre os eventos e contar alguns detalhes que fazem toda a diferença, vamos conversar com uma especialista que sabe tudo dessa área fascinante. Amanda Barbosa, é um prazer ter você aqui conosco. Amanda, quais são os principais tipos de eventos empresariais? Nós temos a reunião, cada um tem sua característica própria. Nós temos a reunião, a conferências, os congressos, os cursos, painel, mesa redonda, videoconferência, debate, assembleias e outros. Quer dizer, é uma lista imensa de eventos. E quais as principais diferenças entre eles? Por exemplo, existe diferença entre uma palestra e um congresso? Sim. E para o nosso meio, para o meio empresarial, os eventos mais comuns que nós temos é as reuniões, que é a base de qualquer outro evento. Aqui, por exemplo, nós estamos em um evento que é uma entrevista e é uma reunião, porque nós estamos reunindo mais de uma pessoa de acordo para discutir um assunto. Qual é a equipe mínima para se fazer um evento? Baseado na reunião, a equipe mínima ela tem que ter um coordenador, um garçom para servir a reunião, um pessoal de serviço geral e dependendo do tipo de evento, se for um congresso, se for uma conferência, aí nós vamos precisar de um mestre de cerimônias, de motorista. Das recepcionistas. Das recepcionistas, né? Que são fundamentais nos eventos. E existe diferença entre os eventos que acontecem durante o dia e durante a noite? Existe alguma regra para se determinar isso? A data e o dia, o horário de um evento, sim. E é fundamental para o sucesso de um evento. Você tem que observar a data de acordo com as datas comemorativas, tanto nacional, internacional e regional, para não acontecer durante nenhum outro evento especial. Também durante os dias da semana. Segunda e sexta-feira, a gente tem que respeitar essas datas, que é início e final de semana. Então, realmente, o público não é muito. Então, é mais interessante realizar eventos terça, quarta e quinta-feira. Com relação ao horário, vai depender do tipo de evento. Se for um congresso, ele vai ser realizado o dia todo. Se for um jantar, ele vai ser sempre à noite. E assim por diante. Certo. E o que servir num evento? Por exemplo, vamos passar para a parte mais prática agora. Num coquetel. Eu posso ter o coquetel de manhã, de tarde ou de noite, correto? Não, o coquetel ele é servido à noite, entre as 19 e as 21 horas, e ele é bem indicado para o meio empresarial. O coquetel a gente serve canapés, bebidas, e ele tem que ser rápido, né? Surgir, sorrir, servir e sumir. São as características de um coquetel. E durante o dia? Porque o que a gente mais vê é, vai ter um coquetel às 9 horas da manhã, um coquetel às 3 horas da tarde. É completamente errado, então. Sim. Pela manhã a gente serve um café da manhã, que é um horário bem sugestivo para apresentação de propostas, de novas ideias de uma empresa. Ele é servido de 7h30 até 8h30. Ele tem que ser servido antes e após tem que acontecer a apresentação. E se tiver alguma entrega de algum panfleto, ele tem que ser entregue na saída de um evento, que é o café da manhã. Nós temos o brunch, que ele é servido está sendo bem utilizado, das 10 às 2 horas, né, uma tendência agora. É uma mistura de café da manhã e almoço. Nós temos o tradicional almoço, o jantar, que ele é um pouco mais formal, e os happy hours. E quando servir ou não uma bebida alcoólica? A bebida alcoólica a gente serve ela à noite, nos coquetéis, no happy hours, nos jantares. Então, café da manhã de jeito nenhum, né? Às vezes acontece no almoço, mas depende do tipo de evento, do público e quem está oferecendo o almoço também. E o anfitrião? É correto o anfitrião sempre receber os convidados ou existem particularidades nos eventos onde são as recepcionistas que devem receber? Tem alguma regra? Sim, existe a regra. O anfitrião ele tem que receber sempre à porta da empresa ou no aeroporto uma autoridade que for superior ao cargo dele.
Nas demais situações, as recepcionistas fazem esse papel. Então, um empresário que está abrindo o seu próprio negócio, ele vai fazer um lançamento. O ideal para ele seria fazer um coquetel à noite e ele estar recebendo todos os seus convidados com o auxílio de recepcionistas? Não, aí ele vai ter que filtrar o convidado mais especial. Se ele está abrindo uma empresa, qual que é o público-alvo dele? De repente tem um convidado, uma autoridade, né? Então, mas o ideal é as recepcionistas fazerem esse papel. E o que é muito comum a gente ver hoje em dia é as empresas, principalmente as lojas, né? O comércio, quando vai abrir, trazer uma personalidade, normalmente um artista. Isso vai atrair o público, né? Isso vai chamar a atenção, é muito interessante, dentro de uma empresa. Já aconteceu em eventos, por exemplo, em um casamento em que teve uma artista, então ela tirou todo o brilho da noiva. Então tem que saber realmente qual o evento para utilizar um artista. Tem que tomar cuidado, Sim, então. tem que tomar cuidado. Quando que é imprescindível? Você falou logo no início da entrevista a questão do mestre de cerimônias. Quando que é imprescindível um mestre de cerimônias? Você tem que usar sempre o bom senso. Em uma reunião dentro de uma empresa de 5 pessoas, você não tem necessidade, porque o anfitrião pode conduzir o evento, né, a reunião. Mas se for um congresso, se for uma palestra, na qual ele não consegue conduzir, é muito interessante, o papel do mestre de cerimônias é fundamental. Então, o mestre de cerimônias, ele conduz um evento quando o evento é de maior porte. Isso, ele vai conduzir, ele vai harmonizar o cerimonial, o protocolo, ele vai orientar, ele vai garantir para o empresário um bom evento, uma boa condução, o ritmo da solenidade. Falando em protocolo, aí a gente entra já na questão das autoridades. Existe alguma lei, alguma coisa de precedência que rege a presença de uma autoridade? Sim, existe. Nós seguimos o decreto da Presidência da República, que nesse decreto, nós temos as normas do cerimonial público e a ordem geral das precedências. Então, como nós temos muitas autoridades nos nossos eventos empresariais, a gente utiliza esse mesmo decreto, essa mesma precedência. Caso acontece de ter vários diretores de uma mesma hierarquia dentro de uma empresa, nós vamos seguir ou a idade deles, né, durante uma composição de uma mesa, ou então vai seguir a data de posse naquele cargo daquela pessoa. Agora eu quero voltar para a prática. Convites. Com quanto tempo de antecedência os convites devem ser enviados? Se você for convidar alguém que vai compor a sua mesa, você tem que enviar com 30 dias de antecedência. Nesse caso, são já para eventos tipo palestras, congressos, seminários, eventos de maior porte. Isso. Nos outros eventos e quando exigir algum traje específico, recomenda-se enviar o convite com 30 dias de antecedência. Se você for ter o presidente da República no seu evento, você vai ter que fazer uma carta convite e depois enviar o convite também com 30 dias de antecedência. Essas são as exceções. Os demais a gente envia com 10 dias de antecedência. Na maioria dos casos é o que é utilizado no meio empresarial. E pode enviar o convite por e-mail? Pode, a gente está bem utilizando o envio do convite pelo e-mail. É um meio rápido, moderno, eletrônico, que está sendo uma tendência nossa. E as empresas têm que ligar para todos os convidados para confirmar a presença deles? Normalmente sim, mas nós colocamos, porque no corpo de um convite tem que ter quem convida, qual o evento, a data e o local, com o endereço. E aí a gente acrescenta algumas informações, que é o retorno, ou para retornar a confirmação por e-mail ou então por telefone. Quando isso não acontece, que é na maioria das vezes, aí nós temos que ter um apoio de pessoal para estar ligando para fazer essa confirmação. E você tocou num ponto interessante, o traje. Então, em alguns lugares a gente ouve, não é indelicado você falar o traje que a pessoa deve vestir. É indelicado mesmo ou tem que se colocar no convite? Tem que se colocar no convite o traje. Aqui no Tocantins, a gente utiliza, alguns eventos não colocam, né? E erroneamente a gente utiliza o traje esporte fino.
né? Alguns autores não concordam porque não existe o esporte grosso, mas a gente vê muito isso, né? Então é questão cultural, mas é interessante colocar sim, tem que colocar o traje para não ter nenhum problema. Ok, Amanda, muito obrigada por esclarecer e contar esses segredinhos da organização de eventos. E se você quiser saber mais sobre eventos, como organizar o seu ou mesmo entrar em contato com a Amanda, mande um e-mail para contato@empresassa.com.br que colocaremos você em contato com ela. O crescimento empresarial voltou com toda a força e dados estatísticos mostram e provam isso. Daqui a pouco você confere. E ainda hoje vamos falar de mudança organizacional. Você está preparado para ela? Não saia daí que nós voltamos daqui a pouquinho.